Fala, meu povo do Nominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de funções orgânicas, só que agora você vai falar sobre as funções orgânicas nitrogenadas. Vamos lá, Bruno, o que é isso? As funções orgânicas que contêm também o nitrogênio. Já começar pelas aminas, preste atenção, uma coisa importante, antes de mais nada. Nitrogênio faz 3 ligações, tá? A gente vai falar aqui agora de funções orgânicas que tenham o nitrogênio, além de carbono e de hidrogênio, mas também a gente vai falar sobre funções orgânicas que contenham oxigênio e nitrogênio, tá bom? Não é o caso das aminas, mas eu estou falando sobre todo o conjunto de funções nitrogenadas, ok? Então, olha só. Quando a gente fala de aminas, as aminas são compostos derivados da amônia, tá? A amônia, que é um NH3, né? Tem um par de elétrons e aqui tem 3 hidrogênios, tá? Quando você substitui um hidrogênio por um grupamento, por um metil, por um grupamento carbônico, você gera então um composto que seria um composto orgânico. Concorda comigo? Então a gente diz que então que esse composto, esses derivados da amônia, esses compostos orgânicos derivados da amônia são chamados de aminas. Vou ficar mais claro isso aqui para vocês. Olha para cá. Aqui está a amônia. Quando você retira um hidrogênio, você tem então um NH2 ligado a um radical, né, a um grupamento orgânico. Isso a gente chama de amina e é uma amina primária. Primária porque a gente só faz uma substituição nesse grupamento. Se a gente faz 2 substituições, se você vê um composto heterogêneo, uma sequência carbônica, e aí você tem nitrogênio e outra sequência carbônica, a gente tem uma amina secundária e uma amina terciária, é onde ela não tem hidrogênio, é onde ela tem essa ramificaçãozinha aqui. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, tá tranquilo, tá ótimo, a gente continua fluindo em relação a isso, tá? E aí só precisa pegar a nomenclatura. Presta atenção nessa parte, por favor. Olha só, porque eu vou colocar para você 2 formas de nomenclatura. Eu vou até mudar aqui, ó, ser bonitinho. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, vou mudar minha caneta aqui agora. Vou pegar a caneta azul. Eu vou começar a fazer a nomenclatura dessa forma aqui, ó, que é a mais prática de toda e vai te suprir em todos os casos. Depois eu volto, apresento a maneira 2, volto e em alguns casos até complica, né? Em compostos pequenos é muito mais prático responder assim, mas porém eu te mostro que tem um motivo para a nomenclatura oficial não ser somente assim com radicais, com cadeias grandes. Tá, Bruno? Tá falando muito, aplica isso. Então olha só. Quando você fala de dar nome aos compostos que você já identificou como amina, né, você tem que pegar esse radical, né, colocar os radicais ao redor para não ter problema. Por exemplo, aqui eu tenho 2 carbonos. Um radical formado com 2 carbonos é conhecido como etil. Então, qual é o nome disso? Etilamina. Nossa Senhora, isso foi tudo, menos uma etilamina, né? Então, ó, etilamina. Ah, entendi. Beleza, aqui, separa, vou dividir o composto. Uma sequência de 4 carbonos. Uma sequência de 4 carbonos. Isso é uma ramificação, isso é um butil. Mas é um butil normal? Não. Isso é um butil que a gente chama de sec-butil, onde está ligado ao carbono secundário. Então você vai chamar de sec-butil-amina. Tô pegando, hein? Tô entendendo, hein? Ótimo. Entendeu? Então vamos continuar. Aqui, ó, tem 2 ramificações. Coloquem em ordem alfabética, não tem problema. Ó, 2 carbonos, etil, mais um carbono, metil. Então fica etil, metil, amina. Se forem 2 ramificações metis, dimetilamina. Se forem 3 ramificações etis, 3 cadeias com 2 carbonos,
etilamina. Tá pegando? Foi? Então a gente vai para a segunda maneira. A segunda maneira a gente considera a amina como um hidrocarboneto e o grupamento ligado à amina como se fosse uma função ao final. Então ficaria alguma coisa o amina. Tá? Pera aí, Bruno, não estou entendendo muito bem não. Então olha aqui, ó, vamos aqui. Aí eu falei para vocês que eu vinha voltar e ia colocar em outra cor. Agora eu coloco em vermelho. Isso aqui é um hidrocarboneto não ramificado chamado de etano. Então você pode chamar disso de etanoamina ou etanamina. Tira o O. Fica melhor com O. Etanoamina. Ah, Bruno, esse aqui não mudou muito o nome desse para esse. Concordo com você. Porém, todavia, olha isso aqui, ó. Esse muda, porque você vai dizer que o carbono que está ligado ali é o carbono que está identificando a amina. Então, por exemplo, a cadeia carbônica é isso aqui, ó. É um butano. Como é que você vai chamar isso? Butano. Antigamente eu botava na frente, mas não é assim, ó. Butano 2-amina. Ah, vai dizer, para mim eu acho mais prático, hein? Eu acho mais prático isso. Então depende. Qual que eu coloco, Bruno? Se for na discursiva, você coloca qual é um dos dois. Múltipla escolha, tu tem que saber os dois para saber o que vai cair. Depende da prova que você está fazendo e por aí vai. Aqui o buraco fica mais embaixo. Aqui se torna até mais chato ao momento falar da nomenclatura desse formato. Agora, olha para cá. Você vai ver qual é a cadeia principal, a maior cadeia. Então essa aqui, ó. Com esses dois carbonos. Isso é uma ramificação. Isso é um metil. Ok, como é que eu coloco? Metil-etanoamina. Só que presta atenção. Metil-etanoamina. Tá? Só tem um grande detalhe. Toda vez que você coloca uma ramificação em um hidrocarboneto, em um composto, você precisa identificar onde está essa ramificação. Está no carbono 1 ou no carbono 2? Em nenhum dos dois carbonos. Esse metil está ligado ao nitrogênio. Então você não coloca 1 nem 2, você coloca N. N-metil quer dizer que tem um metil no nitrogênio. E aí esse mesmo nitrogênio está ligado à sequência carbônica normalmente. Caraca, Bruno, ficou mais complicado. É mais fácil eu considerar como ramificação. Eu sei, eu coloquei as duas hipóteses para você. Porém, todavia, por que eu falei que essa maneira ela é interessante você saber? Porque vamos supor que caia um composto assim, ó. Se cair um composto assim, separa o nitrogênio, é primário, então não vai ter N-metil nele. Só vai ter N-metil, N-etil, N alguma coisa de ramificação, quando for secundário ou terciário. Mas olha para isso, que ramificação é essa, tu sabe? Eu não sei que ramificação é essa. Né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu não conheço uma ramificação com 6 carbonos para botar. É um hexil? Não é. Então aí eu vou precisar pensar nisso como cadeia principal e aqui como ramificação, tá vendo? Então olha aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Começo por aqui porque o grupamento está mais próximo. Isso vai ser 3-metil pentano 2-amina. Eu vou escrever embaixo, 2-amina. Seria tudo numa linha só, mas não tem problema. Eu não consigo medir minha letra, fica isso. Às vezes também você pode aparecer esse grupamento como um grupo amino. Então ficaria 3-metil, 2-amino pentano. Tá? Chamar ele como se fosse uma ramificação como um grupo amino. E se por acaso tiver grupamentos nele, aí seria um N-metis. Tá? Para não ter problema, também pode se aparecer. Mas aí já complica e já se torna complexo demais o composto. Então não se preocupe em relação a isso. Tá? E aí a gente fecha as aminas. A gente vai ver os outros compostos nitrogenados na próxima aula. Tá? Aguardo vocês numa outra aula. Fui!